Tema de hoje, a Lei do Progresso, episódio 1. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião do Contesta Ação Espírita. Nós estamos aqui essa noite, eu, Cláudia, Alexandre, o Sidney, a Carla e o Zé Antônio, que se Deus quiser vai entrar daqui a pouquinho. Nós viemos discutir a Lei de Progresso e como isso impacta, né, nos nossos dias de hoje, o que nós podemos fazer, como ela funciona. Então, é um tema que está no Livro dos Espíritos, e mais especificamente no capítulo 8, e principalmente a gente vai discutir das questões 776 até a 785. Então, venham com a gente e logo depois da vinheta a gente vai iniciar a discussão. Bom, gente, a gente hoje vai ter uma discussão sobre a Lei de Progresso. A Lei de Progresso é uma lei muito importante, né? É uma questão que eu acho bastante pertinente, porque esse tema, né, nos dias de hoje, que a gente está vendo tanta coisa difícil, tanta coisa ruim, a gente fica pensando, será que existe mesmo a Lei de Progresso? Será que o mundo não está, né? É muito comum da gente ouvir aquela expressão, o mundo tá pior, tá ficando pior, como é que tá, né, e tal, e a gente acaba sempre tendo essa sensação mesmo de que o mundo não está progredindo, está regredindo por conta de todos os acontecimentos, de os momentos tristes, as tragédias que a gente vem vivendo aí durante esse tempo. Então, parar um pouquinho para analisar o que é falado nas obras básicas, né, principalmente no Livro dos Espíritos, que é um local assim, onde realmente a doutrina é colocada de uma forma simples, objetiva e dialógica, né? Eu gosto do Livro dos Espíritos por isso, porque é um diálogo, né? E a gente consegue entender, às vezes, de uma forma muito mais direta, né? Não que são fáceis, né? As discussões ou o entendimento. Tem hora que é difícil também, mas essa forma dialógica eu acho bastante interessante que o Livro dos Espíritos traz. Eu preparei aqui eu queria compartilhar com vocês uma tela, tá? É uma apresentaçãozinha que eu fiz, só para colocar alguns disparadores para nossa discussão, tá? Então, vou começar a compartilhar, tá? Bom, é só umas provocações que eu quero fazer aqui, né? Começar a questão assim, falando, a gente podia discutir um pouquinho essa parte, né? Como acreditar na lei de progresso, tendo em vista as condições atuais do planeta, né? A gente vê tantas mortes em relação à Covid, a gente vê o meio ambiente aí, né? A Amazônia que, nossa, queimou, a gente vê tanta gente nas ruas, tanta fome, tanta tristeza. E como que a gente pode acreditar nessa lei? Eu vou parar o compartilhamento, daqui a pouco eu volto, né? Como que a gente pode acreditar nessa lei é, se tem tanta coisa triste? Então, eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre isso. Como é essa relação dos acontecimentos tristes do mundo e a lei de progresso? Eu tenho essa sensação mesmo, que a proporção de eventos ruins aumentou muitíssimo. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente só tem mais acesso hoje, só tem mais informação, só vê mais o que está acontecendo. Porque a gente tinha, por exemplo, os países que são ditatoriais, por exemplo, a gente não sabia nunca o que acontecia nesses lugares. E hoje a gente sabe, ainda que minimamente, mas mesmo fora de canais oficiais, vamos chamar assim, mas a gente sabe.
Essa métrica de que a gente está piorando é uma sensação minha pessoal, né? Eu acho que como amor próprio, como cuidado com o outro, como a vida social, a gente piorou. Mas, de fato, a gente tem muito progresso, né? Seja ele intelectual, seja ele industrial, a gente tem progressos enormes, assim. É que a gente, de novo, eu vou falar, a gente é estúpido, né? Que tem aquele Nicodemus, por exemplo, que fez o exoesqueleto comandado por um cérebro humano, que é a coisa gerida por um brasileiro, que você olha e fala assim, nossa, cara, como isso é possível, né? Como chegou até lá? E a gente sequer viu, a gente viu 5 segundos. A Pois gente é. não sabe do que se trata, né? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que valeria matéria de capa, sabe? Acho que valeria a gente sentar e falar assim: olha para isso, olha o que está acontecendo, olha o que o ser humano é capaz de fazer. E a gente simplesmente não se importa, entende? Então, espiritualmente, eu acho. E também eu faço uma relação também com a minha adolescência, ou a nossa adolescência, né? Eu acho que naquela época a gente era muito pueril, ingênuo, no sentido de se cercar de pessoas com afinidades. Ufanistas, como diz o Zé Antônio. Exatamente, é. Mas a vida fora da janela não é do jeito que a gente gostaria, né? Nunca é. E a gente acha inocentemente que fala assim, não, a gente está construindo um mundo melhor, a gente está fazendo alguma coisa. E na verdade não está, entende? A gente mal e mal e consegue fazer o nosso. Se a gente conseguisse fazer o nosso, cada um fazer o seu, certamente evoluiríamos. Mas nem o nosso a gente está conseguindo fazer. Então, embora eu acho que tenha progresso em algumas áreas, como evolução espiritual, eu tenho dúvidas. Mas eu estou olhando sob a ótica de 30 anos, né? É pouco. Para mim, entra aquela máxima, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Se a gente olhar historicamente aí, o que alavancou a humanidade tecnológica e intelectualmente? Qual foi o principal evento que aconteceu? Foi a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que todos os países começaram a se armar, correr atrás de tecnologia, desenvolver coisas. Foi um período desastroso na história da humanidade, né? Mas que depois disso muita gente morreu, muita gente sofreu, mas que depois disso a gente teve uma escalada tecnológica, uma melhoria nas condições de vida das pessoas, né? Sem, sem precedente na história, né? Então, o que nós estamos vendo de tudo isso que está acontecendo, pode ser que nós estejamos, eu acredito nisso, no meio de mais uma tempestade, né? É literalmente uma guerra, só que é uma guerra diferente, né? Antes as guerras elas são povo contra povo, aqui é todo mundo contra um vírus invisível, né? E tudo isso está trazendo uma série de coisas à tona, né? A gente já falou várias vezes. As pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa com seus familiares. Antes isso não acontecia, né? Então, todo mundo está sendo obrigado a se aturar, né? Aturar o outro que vive com a gente. Porque, de certa forma, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os eventos sociais, a gente escapa da família. Mas agora não tem como. A gente está dentro do mesmo ambiente, trancado 24 horas com todo mundo. Quem tem uma boa fundação está passando bem por isso. Quem não tem está passando muito mal. E aí você vê, por exemplo, e eu discordo piamente disso, quando chega e fala, alguém vai manipular a estatística e vai falar assim, né? Falar, a pandemia causou um número maior de feminicídio, né? Ou causou um número maior de violência doméstica.
Isso é por conta da pandemia ou é por conta das pessoas que vivem junto? É por conta da personalidade, do caráter das pessoas. A pandemia, ela só forçou as pessoas a ficarem em casa. Só. Só isso. Não teve mais nada além disso. Né? Óbvio que tem. É, A gente tem uma série de restrições, a gente tem muita coisa que está acontecendo, mas o principal é que a gente está obrigado a lidar com as pessoas da nossa casa, que em teoria a gente deveria fazer isso 24 horas por dia hoje em dia, né? Então não aumentou mais, só floresceu. E ainda, né, sem levar em consideração alguns eventos que a gente tem passado na nossa sociedade, né, por eventos conhecidos aí. Estamos em plena Idade Média da América, né, ou pelo menos no nosso país, né? Então tudo vai ter consequência. não, não é. A pandemia não foi o gatilho, né? Não é o motivo, né? O motivo é a falta de amor das pessoas, né? Falta de compreensão. Esse é o motivo. A pandemia foi só a condição, né? Foi só a ferramenta para que isso acontecesse. E eu concordo com o Alexandre. Eu tenho visto na imprensa as pessoas dizerem muito isso, né? Ah, o país vai melhorar, o mundo vai melhorar ou vai piorar depois dessa pandemia, né? E algumas pessoas popularmente dizem, falam assim, não adianta, cara, se você for puser numa panela de pressão, não vai sair arroz, se você puser feijão. Se você puser laranja para espremer numa máquina, não vai sair limão. Então, o que vai sair dessa pressão, dessa tensão, dessa pandemia, é o que lá está. Então, se a gente piorou como raça humana, a gente é pior. Essa é a conclusão. Pandemia, né, o vírus, né, no caso, ele é criação nossa, né? Então, aquilo que a gente via fazendo foi somatizando. Então, ele veio para mostrar para a gente, trazer para a gente aquilo que a gente já estava criando. Então, se ele apareceu, é porque nós propiciamos. Tanto que tem algumas palestras do Divaldo que ele fala, se houvesse amor na Terra, ele não teria espaço. Ele não faria parte da habitação do nosso planeta. Ele só mostra como nós estamos, ele acentua o que nós somos. Então, não é a pandemia, né? Não é o vírus, somos nós. Então, ele está fazendo com que a gente olhe para dentro da gente, né? E apesar da gente ter que usar máscara, eu acredito que esse vírus está tirando as máscaras internas. As pessoas, elas estão descaradas. Então, tudo aquilo que estava escondido, que ninguém falava, ou que ninguém via, ou fingia que não via, não tá mais conseguindo ficar encoberto. Tudo está sendo descoberto, mas algo que já existia, estava lá debaixo do tapete, né? Então, toda a reforma, todo o caos tem que tirar a bagunça debaixo do tapete, e é isso que está acontecendo. Então, na hora que levantou o tapete, saiu tudo isso. Né? Inclusive o vírus e outras pandemias virão se a gente não melhorar. Né? Porque ela também veio fazer com que a gente veja que estava oculto, porque você também só pode trabalhar as suas sombras se você olhar para elas. Se você virar as costas para a sombra, ela te pega pelas costas. Então, ela está na nossa frente, né? Ele está na nossa frente, ele está nos falando o que a gente precisa melhorar. Para algumas pessoas que estão incomodadas e estão se relacionando dentro de casa, é o que elas precisam melhorar. Né? Quem não dava valor para os idosos, é o que a pessoa precisa melhorar. Então, cada um de nós, se olharmos direitinho para dentro da gente, a gente vai saber. Por isso que ela faz parte da lei de progresso também. Porque se a gente não olhar para ela com olhos de amor mesmo, de evolução, não veio como algo para ficar se punindo, se culpando, se autodestruindo, ou para falar que tudo vai ficar pior, não. Ela veio para renovar, e renovar as nossas atitudes também. Dar um basta, entendeu? Olha, daí para frente não dá. Né? Então, muitos casais que se separaram, porque já eram separados.
muitos fortaleceram a união por conta da pandemia, por medo de perder os companheiros. Né? Quantas pessoas que cuidam dos idosos vão continuar cuidando? O pessoal da enfermagem, né, que às vezes tem que morar longe da família, alguns alugaram até hotel, médico, pessoas para não transmitir o vírus para os familiares. Ficaram distantes, por amor, porque não querem, né, passar a transmitir, sabem? Eles sabem que eles podem pegar o vírus e transmitir para as pessoas que eles mais amam. Então, a gente vai ver muita coisa ruim, mas a gente vai ver muita coisa boa também. Só que o mal, ele chama mais atenção, né? Até porque a gente volta mais os nossos olhos para as coisas ruins. E faz parte ainda, a gente ainda está no plano de provas e expiações, período de transição. Mas a evolução vai chegar, né, gente? Só que não vai estar aqui é quem não tem condições de estar mesmo, quem vai sofrer também. Porque não adianta você querer colocar um espírito bárbaro no mundo de regeneração, porque ele também vai sofrer. E aí, quando a gente percebe que ele vai sofrer, é misericórdia divina. Ele vai para um lugar onde ele vai poder continuar fazendo as coisas que evoluir dentro das condições que ele tem, né? Como a gente pegar uma criança e colocar ela para estudar com adulto, ela vai sofrer. Então, espiritualmente, eles vão sofrer. Então, às vezes a pessoa fala, vai ser banido, vai ser excluído, né? E fala de forma muito negativa desses seres que estão fazendo baderna aí. É bem feito, vai para um plano inferior. Vai para a Lua, vai para Plutão. O pessoal fica falando um monte de coisa. Mas aí você acha que Jesus e o plano espiritual fala desse jeito? Não, são crianças. Eles vão ficar no lugar onde vai ser mais fácil para eles evoluírem. E vai ter toda uma pedagogia para eles também, né, de evolução, como tem para a gente, né? Só que o nosso julgamento é muito pesado, a gente ainda tem, a gente condena muito, né? A gente não ajuda. Então, enquanto a gente tiver esse olhar, né, até para esses espíritos que a gente vê que estão fazendo bagunça no planeta, né, estão assustando a gente, quando a gente vê esse olhar de exclusão, de ficar falando bem feito, não quero ir, sabe? É preconceito, né, nosso. É que a gente ainda olhando com os olhos do Cristo, né, com os olhos de Deus, a gente está olhando para eles com um olhar de maldade mesmo, de condenação. Só que é difícil, né? Porque quando acontece com a gente, o que a gente quer fazer? A gente quer excluir, a gente ainda não tem capacidade de conviver, porque a nossa evolução também não permite. Eu fico olhando assim, coisas que a gente via acontecer, até em filmes e novelas, a gente está vendo dentro da nossa casa. Coisas que você vê e fala assim, meu Deus, eu nunca achei que eu ia passar por isso, né? Então, mas aí é o momento da gente olhar e falar assim, como que eu estou passando por isso? Como que está o meu olhar diante disso, né? Estou me fazendo de vítima? Eu estou fazendo alguma coisa para melhorar? Ou eu quero me livrar, né, de tudo isso, desse incômodo? Assim, cada um de nós aqui, a gente sabe do que a gente está falando, né? O que nos incomoda, o que nos faz sofrer, as questões que a gente ainda não consegue lidar, mas muitas vezes a gente fica só pensando naquilo, aí a gente para nessa lei de progresso, porque a gente passa muito tempo pensando e pouco tempo agindo. Aí, de repente, desperta, né, alguma coisa dentro de nós e fala, não, chega, desse jeito não dá, vamos fazer diferente. E aí a gente toma um outro ponto de partida para ver se dá certo, né? E geralmente dá certo, porque quando o espírito cansa, né, de uma situação e busca se melhorar, o progresso chega. O progresso chega lentamente, né? Não é da forma como a gente pensa aí, que é rápido. É lentamente, na nossa vida, em tudo, né? Eu acho que a gente piorou nessa agressividade, assim.
E, de novo, acho que a gente era meio inocente quando adolescente, né? Quando esse tema foi sugerido, eu fui lembrar como eu era e como eu vivia. E cheguei à conclusão, assim, que a gente era meio poliana, né? De inocente, de achar que o mundo era daquele jeito, que as pessoas eram legais, etc e tal. E hoje, o motivo ficou cada vez mais gratuito, né? Antes a gente tinha as razões, os critérios para agressividade, eles eram bastante definidos. Desde que você se sentisse insultado de alguma maneira, né? Era um motivo para uma agressividade. Hoje, uma palavra mal colocada é motivo, inclusive, para se matar alguém, né? Para tirar a vida do outro, por causa de uma palavra, por causa de R$ 10, por causa de, sabe? Os motivos foram ficando cada vez mais rasos. E a pouca disponibilidade para o diálogo também, eu acho que a régua foi baixando cada vez mais, sabe? Quando a gente senta para discutir um assunto com uma pessoa, mesmo que seja discordante do que a gente pensa, é uma conversa produtiva, porque você vai ouvir o outro, né? Você vai entender qual que é o jeito dele de pensar, mesmo que você discorde. E hoje em dia ninguém mais quer ouvir nada, né? É o que eu estou falando. Antes a gente tinha uma conversa, e uma conversa discordante era motivo para agressão. Hoje uma frase mal colocada é motivo de milhões de agressões. Hoje uma palavra mal colocada é motivo para milhões de agressões. Então, aquela lei do olho por olho, dente por dente, hoje em dia não está. Hoje está olho por 15 mil olhos, por 1 milhão de olhos, né? Um dente por 45 mil cabeças, e por aí vai. Então, é o egoísmo, né? Aquilo que a gente já falou 1000 vezes. Não é que é uma palavra, igual o Sidney falou. É a palavra que eu não quero ouvir. Então, se a pessoa falar o que eu quero escutar, aí tudo bem. Eu não vou ser agressivo, eu não vou ficar com raiva. Então, é a palavra que eu quero ouvir. E as pessoas são muito imediatistas, né? O pessoal que faz comunicação falou assim que agora até quem é caixa de cantina de escola tem que fazer comunicação para poder cobrar o outro. Porque às vezes a forma como ele vai cobrar, uma coisa que o outro sabe que tem que pagar, e está ali para pagar, de repente, a forma como a outra pessoa pede o valor, às vezes ela toma um tapa na cara. Então, olha a que ponto nós chegamos, né? Verdade. Então, são coisas assim que nos chateiam, né? Porque assim, a gente fala da gente, que era um pouco poliana, igual o Sidney falou. Eu acho que é a parte da nossa época, é algo que a gente tem que agradecer ter vivido, né? E nós tivemos bons amigos. Né? Às vezes eu fico olhando meus irmãos e a história deles, e eu falo, eles não tiveram bons amigos. Então, não posso cobrar deles atitudes que eu tenho, porque a história de vida deles é diferente, os relacionamentos deles são diferentes, né? A vida levou eles para outros caminhos. Se tivesse me levado, como que eu seria nesses outros caminhos? Se eu não tivesse tido outras oportunidades, né? O Alexandre falou a semana passada dos amigos dele. Eu tenho a mesma história. Antes da Almesa, os meus amigos antes da Almesa, de 10, 8 já foram embora. Por violência, por drogas, por questões muito difíceis, assim. E eram meus amigos de infância, que eu cresci junto, que eu estudei junto, né? Que a gente não sabia que ia por esse meio. Aí, quando eu encontrei o pessoal da mocidade da Almesa, eu encontrei outro caminho, outra realidade. Mas muitos não têm oportunidade de ter uma outra realidade. Depois também encontrei outros amigos que também estavam no mesmo caminho,
Mas aí a gente começou a tentar ajudá-los, e muitos deles agradecem até hoje de terem alguém para pegar e falar para eles que eles estavam no caminho errado. Mas poucas pessoas chegam no outro e falam, oh, você não está bem, sai dessa, né? A maioria fala, não, tá tudo bem, eu gosto de você do jeito que você é. Não pode, né? Quando a pessoa não está bem, você sabe que as consequências do que ela faz vai dar ruim, você tem que falar para ela. Agora, se ela quer fazer o errado, ela não vai poder falar que ninguém nunca falou, né? Verdade. Mas muitos não têm quem fala, gente. Muitas pessoas não têm quem mostra o caminho, que aponta o caminho. E o assédio espiritual para o negativo é muito forte. É muito forte mesmo, até pela... Hoje a gente entende isso, né, com a transição. Que o negativo, ele é muito mais forte. Ele derruba quem está querendo fazer as coisas certas. Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente cai em depressão. As pessoas começam a ficar tristes porque parece que ela está andando no caminho solitário, todo mundo está indo na contramão e ela não. E muitos jovens, até para serem aceitos, acabam fazendo coisa errada, por uma questão de carência mesmo, porque quer ser aceito. Então, é tanta coisa para a gente analisar e ver, né?